Bom, muito boa noite a todos. Muito obrigada a todos pela presença, todas as pessoas que fazem parte do grupo e aos amigos que também não fazem parte, que estão aqui para assistir essa palestra. Já há um tempo, o Alessandro já vem me convidando para ministrar uma palestra aqui no grupo, mas as coisas acontecem tudo na hora certa. E aí, nesse mês, deu certo de a gente escolher uma data. Estou muito feliz de poder estar compartilhando, de fazer essa apresentação para vocês. Me perdoem qualquer erro, mas qualquer excesso, mas é a primeira vez que eu estou participando aqui no grupo como uma palestrante. E eu vinha pedindo durante todo o início do mês, né, que os amigos espirituais pudessem me dar, através da intuição, um tema para a gente poder conversar nessa segunda-feira, dia 23 de outubro. E nada como o melhor tema, né? Eles poderiam ter me sugerido. Eu sou médica veterinária, eu trabalho dentro do ramo da homeopatia veterinária, né? A gente preza muito pelo bem-estar dos animais, pela qualidade de vida. E, sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que nessa encarnação eu vim com essa missão, né? Junto aos animais. Eu amo os animais e eu acho que não teria melhor tema para eu iniciar os meus trabalhos aqui, né? Dentro dos nossos estudos aí das segunda-feiras. Então, vamos lá. Bom, pessoal, eu preparei uma pequena apresentação aqui em alguns pontos importantes para a gente conversar hoje, né? Sobre a espiritualidade dos animais. E a gente começa por um tópico, né? Que muitas pessoas se perguntam. Muitas pessoas ao meu redor, eu tenho certeza que ao redor de todos nós, sempre tem alguém que pergunta, e eu também sempre me perguntei, por que os animais sofrem tanto? Né? Por que espíritos tão bons, tão puros, que nos dão carinho, né? Que muitas vezes só querem atenção, por que eles sofrem tanto, né? Mas a gente sabe que dentro da espiritualidade, dentro da lei, né, lei divina, nada é por acaso, né? Nada é injusto. Então a gente começa até mesmo pela pergunta, dentro do Livro dos Espíritos, na pergunta 602 de Allan Kardec aos espíritos benfeitores, né, benevolentes, esse primeiro questionamento. Os animais progridem com o homem por ato da própria vontade ou pela força das coisas? E a resposta, pela força das coisas, razão porque não estão sujeitos à expiação. Então, tudo está dentro, né, da lei de ação e reação. A gente tem até o livro, né, Ação e Reação de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, que lá explica que existem dois tipos de sofrimento. A expiação, né, que a gente passa por erros do passado e automaticamente na expiação nós temos um sofrimento. Isso acontece muito com nós, espíritos humanos, e também temos o outro tipo de sofrimento, que é pela dor da evolução. Então, esse sofrimento pela dor da evolução, ele é necessário a todos os seres vivos. Para quê? Como forma de amadurecimento espiritual, como uma forma de evolução, né? Então, a gente vê que os animais, eles não passam pelo sofrimento por conta da expiação, eles não têm expiação, e sim por conta da evolução, né? A gente vê que os animais passam por problemas de extinção, doenças, maus tratos, né? Então, isso, nos tempos antigos, né, anos atrás, a gente vê que isso era muito pior. Hoje em dia, a gente ainda vê muito questão de maus tratos a animais, e eles estão aí sujeitos a esse sofrimento, só que a visão, né, do mundo, visão dos humanos, ela vem, graças a Deus, ela vem mudando, ela vem melhorando, né?
Então, os nossos irmãos menores, que são os animais independentes, se eles são animais domésticos, se eles são animais selvagens, cão, gato, cavalo, né, bovinos, ovinos, então eles são nossos irmãos menores, né? Então, tudo que Deus criou foi criado para evoluir. Então, no próprio livro dos Espíritos, já diz que a evolução vai do átomo até o arcanjo. Então, não há injustiça na reencarnação. Cabe a nós auxiliar a evolução e minimizar também o sofrimento desses nossos irmãos menores, que são os animais, né? Então, assim como eles também passam por essa dor da evolução, nós estamos aqui também, estamos no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, passamos também por sofrimentos. Então, assim como eles também vêm nos auxiliar, nos dando amor, nos dando carinho, nos dando fidelidade, né? Eles são totalmente fiéis. Cabe a nós também minimizar esse sofrimento, porque eles realmente passam por esse sofrimento para a evolução. E cabe a nós, cada vez mais, minimizar, conscientizar as pessoas, a auxiliar esses nossos pequenos irmãos nessa caminhada da evolução deles. Mais uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 597. Por que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação? Haverá neles um princípio independente da matéria? E a resposta: há, e que sobrevive ao corpo. Ou seja, eles não são só carne e osso, eles não são só matéria. Os animais possuem, sim, né, um espírito. Será esse princípio uma alma semelhante à do homem? Continua-se a indagação. É também uma alma, se quiserdes, dependendo isto do sentido que se der a palavra. E é, porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem distância equivalente à que medeia entre a alma do homem e a de Deus, né? Então, isso quer dizer que os animais, eles também têm alma, eles também são espíritos, mas ainda, né, há uma distância entre a evolução, nós humanos, e a dos animais. Muitas pessoas se questionam, nossa, mas nos humanos há tanta maldade, há tanto egoísmo, e nos animais a gente vê tanta pureza. Mas, na questão de evolução, né, então a gente vem evoluindo desde um átomo até, a gente tem minerais, vegetais, né, todos nós já passamos por essa evolução, por essa transformação, até a gente chegar à escala de reencarnar em seres humanos. E os animais também chegarão nessa escala, e para isso eles vêm aprendendo, né? Então, tem uma certa distância de questão de evolução. Não que os humanos talvez sejam melhores, né, em questão, muitas vezes, de sentimento, alguns animais, em relação aos animais, né? Então, é sobre isso que esse questionamento acaba falando, né? Acaba comentando. Ainda na pergunta 600, aqui diz, né? Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem achar-se depois da morte em estado de erraticidade, como a do homem? Resposta: fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unida ao corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade, de idêntica faculdade. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. O do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase que imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Porém, pessoal, aqui fala, né, explica sobre a questão que os animais não passam pelo período da erraticidade, né? Porém, há alguns autores, né, alguns mentores espirituais, algumas obras mesmo de André Luiz, psicografadas por Chico Xavier, e alguns outros mentores, como exemplo, a gente tem aqui o mentor espiritual Miramês, no livro Filosofia Espírita, de João Nunes Maia.
que diz o seguinte: os animais, depois da morte física, ficam em uma espécie de estado de erraticidade. Certamente que existe lugar para todos nós na casa de Deus, visto que todos pertencemos a Ele, Criador universal. Os animais estão sob a tutela de elevadas entidades espirituais, a quem cabe deles cuidar com carinho e atenção. Os lugares em que eles ficam temporariamente é de acordo com as suas necessidades. O Senhor provê a todos no padrão de suas conquistas de vida. Existe lugar até para o átomo, de modo que ele circule nos núcleos aonde a atração o detém. Então, aqui, pessoal, há sim algumas situações controversas, né? Onde se diz que os animais não têm um período de erraticidade, porém, há essas controvérsias onde explica que alguns animais, sim, podem ficar em um período no plano espiritual. E com qual objetivo, né? Então, segundo, né, a espiritualidade, os animais que têm um espírito mais selvagem, né, eles reencarnam imediatamente, imediatamente após o seu desencarne, eles são encaminhados para uma reencarnação. Por quê? Porque os animais selvagens, eles vivem apenas obedecendo o seu instinto básico de sobrevivência. Eles não têm nada a expiar, eles não possuem débitos. E alguns animais, né, principalmente os animais domésticos, que já são mais próximos aos homens. Hoje a gente tem um exemplo aí do cão, do gato, cavalo, hoje em dia ele é muito próximo do homem. Alguns ovinos, caprinos, bovinos, hoje em dia a gente vê várias espécies que já se tornaram animais mais domésticos, né? Que eles têm essa proximidade com o homem, e eles podem sim ficar mais um tempo na espiritualidade. Eles podem atuar trabalhando, né? Trabalhando como? Em resgate de outros irmãos, né? Espíritos que estejam no umbral, em densidades mais diversas, né? Do umbral, nesses resgates desses irmãos. A gente tem o próprio André Luiz, em alguns capítulos do Nosso Lar, ele comenta que ele observou alguns cães trabalhando, ele observou alguns pássaros também nos planos espirituais, alguns muares que também foram utilizados, né, para quê? Para carregar carroças, para fazerem transporte de coisas mais pesadas, justamente aonde? Nesse trabalho de resgate, né, dos nossos irmãos humanos. Então, temos também situações de animais domésticos que passam pela prova, chamada a prova, o teste do espelho, né? Então, no teste do espelho é onde esses animais, eles reconhecem a sua individualidade. Então, são animais que conseguem expressar carinho, que expressam amor, que expressam gratidão. E a gente consegue observar, nós que convivemos com os animais, tanto os animais domésticos como os animais de produção, o que a gente observa hoje em dia no mundo, que os animais, eles estão aumentando cada vez mais a sua interação. Tem certos animais que a gente observa que eles se comportam como humanos, comportamento de humanos, a gente sente o amor, a gente sente a gratidão. Então, esses animais que tem, né, esse tipo de sentimento, que reconhece a sua individualidade, eles podem sim ficar mais tempo no plano espiritual, justamente para auxiliar nesse resgate, e isso também vai contribuir para a evolução desses animais, para a evolução espiritual deles, né? Então, eles podem auxiliar num plano espiritual, nas colônias espirituais, eles podem auxiliar na cura de pessoas, né, nessas colônias. Alguns outros animais, eles vão ajudar a pessoa a melhorar, os espíritos que estão nas colônias espirituais, pelo simples fato de estarem no plano espiritual, por sua beleza, por suas cores, né, diversidade de cores, simplesmente por serem admirados. Então, eu não tenho dúvida que a maioria das pessoas que tem um animal, ou que vê um animal, ou que convive com o animal,
é um ser humano que acaba sendo um pouco mais sensível, né? E isso também acontece para a evolução dos nossos irmãos desencarnados, como os animais, espíritos dos animais desencarnados, como os espíritos dos humanos desencarnados. Então, no plano espiritual, isso continua acontecendo, até porque a nossa verdadeira morada é o plano espiritual, né? Então, isso é bem interessante, isso vai casando junto com a evolução deles. E falando um pouquinho para vocês, pessoal, mas para onde vão os animais, né, quando eles desencarnam? Independente da erraticidade, né? E os animais que vão para alguma colônia espiritual, que possam trabalhar, ou que também tenham que se recuperar. Existem várias colônias, né, espirituais, principalmente em cima do mundo inteiro, do planeta Terra, em cima do Brasil. Existem outras colônias espirituais que são específicas para animais, mas uma que a gente mais conhece, que a gente mais tem informação, é a colônia espiritual Rancho Alegre, né? Que no livro Todos os Animais São Nossos Irmãos, de Marcel Benedetti, ele fala bastante sobre essa colônia Rancho Alegre. Esse livro é a continuação do livro Todos os Animais Merecem o Céu. Então, lá a gente consegue muitas informações sobre essa colônia Rancho Alegre. Então, existem vários vídeos, né, vários textos sobre espiritismo, alguns posicionamentos e alguns vídeos também que vão dizer que não existem colônias espirituais ou que determinadas colônias espirituais não existem, simplesmente porque elas não são mencionadas na codificação de Allan Kardec. A codificação espírita, né, que veio através de Allan Kardec, é a nossa base. Porém, a gente tem que entender também que a espiritualidade ela está sempre evoluindo, que de tempos em tempos nós vamos continuar recebendo os ensinamentos dos espíritos, né? Virão outros mentores espirituais, outros espíritos de luz que nos passarão vários ensinamentos, e esses ensinamentos eles são passados conforme a nossa evolução espiritual, conforme também a nossa compreensão, né? E muitos ensinamentos não são compatíveis com o planeta Terra, que é um planeta que atualmente a gente vive, que é um planeta de provas e expiações. Então, nem tudo que possa ser ensinado para nós, que estamos neste momento no planeta Terra, nem sempre terá compreensão. Muitas coisas poderá dar muita contradição, muito desacordo, né? Então, assim, muitas pessoas podem não concordar, então nem tudo é dito. Conforme a nossa evolução, vai sendo passado mais informações, né, dos nossos amigos espirituais. Então, a gente sabe que não é porque também não está na codificação e que a gente não deva aceitar novos ensinamentos. Então, a colônia espiritual Rancho Alegre, hoje em dia, ela está localizada no Brasil, sob o estado do Mato Grosso, particularmente bem próximo ali em cima da cidade de Tangará, da Chapada dos Guimarães, né? Ela já foi uma outra colônia, já esteve em outro local, e hoje ela é uma colônia específica que recebe animais, tanto os animais selvagens quanto os animais domésticos. E não há confusão ou briga, né, no meio dos espíritos desses animais, porque tudo é muito organizado, possui suas alas específicas. Existem alas específicas para o tratamento nos hospitais veterinários desses animais que chegam doentes, que desencarnaram por doença, que desencarnaram por sofrimento, né, por traumas físicos. Então, alas com o setor da reencarnação, onde os animais já são preparados para o reencarne. Escolas de especialização em bibliotecas para estudo e aperfeiçoamento dos espíritos que lá estão cuidando desses animais desencarnados. Alas de estudos e pesquisas sobre ecologia e manipulações genéticas. E também possui grandes áreas de lazer, né? Porque a gente sabe que espíritos que aqui na Terra estão, humanos, também estão nas colônias espirituais, também têm um preparo para a reencarnação, e lá
a gente sabe que é do plano espiritual que vem toda a ciência, que vem toda a tecnologia, que vem todo o desenvolvimento, e quando aqui na Terra a gente tem essa evolução, a gente sabe que tudo isso veio do plano espiritual. Então, muitas pessoas que hoje aqui estão trabalhando na evolução do bem-estar animal, né, na luta pelos animais, o convívio dos animais, até mesmo eu falo como médica veterinária, né, eu tenho certeza que eu já vim com a missão, e todas as pessoas que também gostam de trabalhar em prol, né, a vida dos animais, com certeza já vem com algum aprendizado dessas colônias espirituais. E tem um texto muito bonito, pessoal, que eu retirei da internet, que fala, né, sobre a colônia Rancho Alegre. Fala assim, ó, bem do ladinho do céu, há um lugar chamado Rancho Alegre. Eu até me emociono, gente, me desculpa. Esta é uma das colônias espirituais para onde vão os animais quando desencarnam. Lá existem riachos e colinas para que todos os nossos amigos possam correr e brincar juntos. Comida, água e sol. Os nossos amigos estão quentinhos e confortáveis. Todos os animais que estavam velhos e doentes voltaram a ter vigor e saúde. Aqueles que estavam machucados ou aleijados estão inteiros e fortes novamente. Exatamente como nossas lembranças dos tempos que já se foram. Os animais estão felizes e contentes. Não sofrem como nós pela dor da perda ou ausência de alguém muito especial que teve que ficar para trás. Todos correm e brincam juntos. Mas chega o dia quando subitamente para e olha para longe. Seus olhos brilhantes estão atentos. Seu corpo treme de ansiedade. De repente, ele começa a correr para longe do grupo, voando sobre o gramado verde, suas pernas indo mais e mais rápido. Você foi avistado, e quando você e seu amigo finalmente se encontrarem, vocês se abraçam numa reunião feliz, para nunca serem separados novamente. Os beijos alegres chovem sobre seu rosto. Suas mãos afagam de novo a cabeça amada e você pode olhar mais uma vez nos olhos confiantes do seu amigo, ausentes há tanto tempo da sua vida, mas nunca longe do seu coração. Então, esse texto eu tirei do site Nova Era e fala um pouquinho sobre essa colônia Rancho Alegre, né? Onde eu me emociono, pessoal, porque eu imagino, sabe, os animais saem desse mundo de prova e expiação, que aqui eles vêm para evoluir, com a dor, sofrimento, né? Por conta da evolução deles, onde eles sofrem tanto por maus tratos, por maldade dos humanos, e quando eles voltam para casa, lá eles estão alegres, né? Então, eles também muitos têm na memória a vida que tiveram aqui, né? Não sofrem tanto mais com a perda, vamos supor, a gente perde um animalzinho, mas aqui a gente sofre. E o que a gente tem que fazer? Evitar, é muito difícil para a gente humano, né? Nós somos falhos, a partir do momento que a gente está na carne novamente, que a gente reencarna, nós estamos, né, à mercê de ser falho. E muitas vezes o sofrimento, né, que a gente emana para algum animal de estimação, seja cão ou gato, ou com outra espécie de animal. Hoje em dia a gente vê muito animal silvestre também como animais de estimação, equinos, né, os cavalos. A gente sofre com a partida deles, mas ao mesmo tempo esse sofrimento pode acabar complicando, né? Pode acabar atrapalhando a evolução. Por quê? Porque a gente é falho e a gente tem aquele sentimento egoísta de querer aquele espírito amigo para sempre conosco. Porém, ele precisa evoluir, né? Ele tem todo um processo de evolução.
E nesse sofrimento que a gente emana, a gente às vezes pode acabar atrapalhando a evolução. Então, ele tem outras etapas, ele tem novas encarnações, ele tem todo um trabalho, né? Seja como um animal que vai trabalhar num plano espiritual, no resgate, no umbral, seja ele que vai trabalhar ajudando pessoas, no plano, às vezes no plano espiritual, a melhorar essas pessoas em espírito, seja ele um animal que ele vai propor beleza no plano espiritual, ou ele precisa recuperar o seu vigor numa colônia específica de animais também, o nosso sofrimento acaba atrapalhando, por mais que não seja por mal o nosso sofrimento. Mas isso acaba atrasando, né, essa evolução deles. Então, assim, isso é um assunto que eu tenho certeza, me emociona, mas eu tenho certeza que emociona muitas pessoas, né, que aqui estão. Então, eu tenho um amor muito grande por esses animais e até a própria espiritualidade nos diz, né, que os animais, eles podem um dia reencarnar e voltar ao nosso convívio novamente. Nesse texto, ele simplesmente, ele também afirma isso, né? Que a gente tem essa possibilidade daquele animal tão amado, se ele tiver que reencarnar novamente numa forma de animal, ele pode, às vezes um cão ou um gato, ele voltar para a nossa vida, ele voltar para a nossa família, e isso é muito, muito legal, né? Então, isso a gente acaba contribuindo para a evolução. Então, eu sou muito grata pelos meus animais, eu sou muito grata por todos os animais que eu convivo dia a dia no meu trabalho, seja para os animais de produção, né? Seja para os animais de companhia. Eu acho que a gente tem que se conscientizar cada vez mais de proporcionar o bem-estar, de levar amor e de sentir a gratidão que esses animais têm pela gente. Assim, eu falo que eu tenho alguma expiação, né? Alguma missão realmente com os animais, porque eu me emociono bastante e eu sinto assim que eu sou uma pessoa muito melhor quando eu estou convivendo com eles, né? Então, eu acho que por isso que eu até escolhi esse tema, um tema que toca bastante, e tem muitas pessoas que passam por perda dos seus animais e muitas vezes não têm informações importantes para poder lidar com essa perda. Eu também, antigamente, eu não tinha, eu sofria muito quando perdia um animalzinho, então eu acho que é muito gratificante poder passar esse tipo de informação e ajudar todos aqueles que sofrem, né, pela perda dos seus animais, mas a gente tem que estar ciente que a gente tem que ter muita gratidão por eles, para eles sentirem, emanar essa energia e agradecer a todo o tempo que eles viveram conosco. E se for da vontade divina, se for da vontade do bom espírito, eles vão retornar na nossa convivência. Se não, né, eles vão seguir a sua evolução. Aqui, pessoal, só o final que eu quero deixar, né, umas duas mensagens de Chico Xavier. Ele dizia: nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Por isso, quem maltrata um animal é alguém que ainda não aprendeu a amar. Quando nós amamos nosso animal e dedicamos a eles nossos sentimentos sinceros, ao partir, os espíritos amigos o trazem de volta, para que não sintamos tanto a sua falta. Chico dizia, né, ainda quando ele estava encarnado, que alguns animais, até mesmo antes de ficarem no período da erraticidade, até mesmo antes de ficarem no plano espiritual, de se recuperarem no plano espiritual, alguns são trazidos para a Terra novamente, né? Para irem se desapegando aos poucos de suas casas, de seus tutores, que eles também sentem a nossa falta. E principalmente quando a gente está num sofrimento muito grande por eles. Então, assim como qualquer ente querido, desencarnado, humano, o animal ele também sente.
Então, por isso que, por vezes, eles são trazidos à nossa casa, às vezes podem ficar alguns dias ou até meses visitando a nossa casa, para se despedir, para se desprendendo aos poucos e entender que ele também precisa, né, partir para a próxima e continuar o seu caminho de evolução. Então, eu acho que para nós, como humanos, eu falo pessoalmente que é um trabalho muito difícil, a gente se conscientizar cada vez mais e de se desprender, né? Deixar esse espírito de egoísmo, de querer sempre o nosso animalzinho para sempre com a gente e acabar pensando que ele está bem melhor aonde ele estiver agora. Por quê? Porque ele cumpriu a sua missão, independente se ele viveu dias, se ele viveu meses, se ele viveu 15 anos, mas agora ele cumpriu a sua missão e a gente tem que ser grato por tudo que ele nos ensinou, tudo aquilo que a gente ensinou para ele, a gente contribuiu e ficar feliz pela evolução dele, para que todos possamos crescer, que um dia a gente também foi animal e a gente evoluiu e a gente teve a contribuição de algum humano nesse período na nossa evolução. Bom, irmãos, é isso, tá? Eu fiz uma apresentação bem breve, só para explanar um pouquinho. Eu sei que a espiritualidade dos animais, ela vai muito além, a gente tem muita informação a explorar, mas eu só quis trazer, né, uma breve mensagem mesmo, para a gente poder refletir e pensar um pouquinho, e junto, nessa noite, junto com os mentores, todos os espíritos de luz que estão nos acompanhando, e todos, eu agradeço aos meus mentores, espíritos de luz que me deram, né, essa intuição de falar sobre esse tema, eu agradeço, porque com certeza estão nos acompanhando e que as nossas orações cheguem também ao plano espiritual e que possam contribuir aí a todos os espíritos dos animais também. Só um pouquinho, Tamara, eu vou parar a gravação, deixa eu só achar aqui. Ok.